Amém. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em alguns textos. Amém, que são textos bíblicos, né? Um deles, Mateus capítulo 24, versículo 45 a 47. Esse é um dos textos. Outro texto está em Lucas, no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 35. E com esses textos nós estaremos falando sobre o seguinte assunto. Eu já vou falar o assunto, que é para quando nós lermos o texto, nós já fazermos associações devidas. Administrando com responsabilidade os recursos do reino. Administrando com responsabilidade os recursos do reino. E isso faz parte da nossa missão de Deus, da Missio Dei. Faz parte daquilo em que participamos da missão de Deus. O assunto deste ano, o tema deste ano é Missio Dei, vivendo a Missio Dei. E como nós temos que viver a Missio Dei? No caso, hoje, administrando com responsabilidade os recursos do reino. Então, se o tema do ano é vivendo a Missio Dei, vivendo a missão de Deus, estarmos anexados à missão de Deus, um dos aspectos do viver essa missão é administrar com responsabilidade os recursos do reino. Ok? Então, esse é o tema. Nós vamos ler esses textos e também depois o texto de 1 Pedro no capítulo 4. Mas o texto de Mateus, no capítulo 24, ali do versículo 45 a 47, quando ele fala sobre o servo mau e o servo fiel, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então esse é o servo fiel. O servo fiel é aquele que, quando lhe é colocada a responsabilidade de sustentar os seus servos, quando o dono vier, quando o proprietário vier e o achar fazendo assim, ele será tido como um servo fiel. Isso tem a ver com responsabilidade com as coisas do reino, ok? É uma parábola que Jesus está contando para ilustrar exatamente isso. Ele está falando do reino, ok? Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 35, ele vem falando de maneira semelhante, quando ele fala sobre a parábola do servo vigilante, que também vai nessa direção, tá bom? É a visão de Lucas. Ele diz assim a partir do verso 35, e aí nós vamos até o versículo 48. Ele diz assim: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Essa visão é a visão de quem está pronto para partir, mas não sabe exatamente o momento de partir. Então ele precisa estar vestido, estar com a capa, com o corpo cingido, com a capa sobre os seus lombos e as lamparinas acesas, vigilante. E ele continua: façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite, ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrarem vigilantes. Porém,
Considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Ou seja, viver como servo de maneira irresponsável, não é? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tudo a ver com viver a Missio Dei de maneira adequada, administrando com responsabilidade os recursos do reino. Mas eu quero também ler, juntamente com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, ali nos versículos 10 e 11, quando ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Gente, esses versículos lidos, eles cabem como uma luva a cada um de nós, independente se temos ou vivemos a dinâmica de servo, de escravo ou não. Nós temos responsabilidades, e o Senhor irá cobrar essa nossa responsabilidade, porque você concorda que há muito nos foi dado? Sim ou não? Tem como discordar disso? Tem como não entender isto? Muita coisa nos foi dado, e o final de Lucas, ali diz: a quem muito é dado, muito é requerido. Então, diante disso, nós temos muito a pensar, a refletir sobre a nossa responsabilidade com os recursos do reino. Nós estamos chegando às vésperas de conduzirmos uma nova diretoria para o próximo biênio de 26, 27, porque é assim que nós fazemos a diretoria, por determinação estatutária, ou reconduzida, enfim, é eleita a cada 2 anos. Então nós estamos às vésperas da chegada dessa nova diretoria. Estamos falando da eleição da diretoria. No próximo domingo nós estaremos recebendo as cédulas de votação, para depois de 15 dias, recolher essas cédulas e verificar qual é a vontade dos irmãos em relação a quem será o nosso primeiro vice-presidente, o nosso segundo vice-presidente, o nosso primeiro secretário ou secretária, primeiro ou segunda secretária, não é? Ou secretário, primeiro ou segundo tesoureiro ou tesoureira. Então, nós estaremos conduzindo esse momento tão importante na vida da igreja, que se liga
perfeitamente a esse assunto, a esse tema, administrando com responsabilidade os recursos do reino. Isso significa que todos nós somos responsáveis por isso. O que é a igreja? Eu acho que é bem importante nós rememorarmos ou trazermos à tona na nossa mente o que significa a igreja, o que significa as práticas da igreja, o que significa as nossas responsabilidades com a igreja de Jesus, quem somos como igreja, enfim, uma série de abordagens sobre a igreja. Por quê? Porque a condução dessa diretoria, as eleições para essa diretoria, será feita pela igreja reunida, pela igreja constituída. Infelizmente, aqueles que ainda não são membros, não participarão votando, tá bom? Enquanto não forem membros, porque somente os membros integrados à igreja, membros da igreja, não os que estão chegando. Os que estão chegando terá o seu tempo de ser agregado como membro da igreja, mas somente os membros da igreja que estarão votando. Mas o que é a igreja? A igreja tem duas perspectivas muito importantes. Primeira, a igreja, ela é espiritual, ela tem vida espiritual, ou seja, é um conglomerado de pessoas que vivem a dinâmica de vida espiritual, e isso é bíblico, ou seja, a igreja é um organismo vivo. Por enquanto nós não estamos falando na igreja como organização, que é um aspecto que veremos daqui a pouco, mas do ponto de vista invisível, do ponto de vista espiritual, ela é um organismo vivo. Quando nós olhamos o texto de Mateus 16, 18, quando Jesus institui a igreja, ele diz ali, o texto diz ali, que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus dizendo isso, e Paulo dizendo em Efésios, que ele é o cabeça do corpo. Paulo fala isso em Efésios, ali no capítulo 1, versículo 20 e 23, de maneira bem explícita. O que é igreja? Igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo. Então nós estamos falando da igreja como num ponto de vista invisível, num ponto de vista espiritual. Alguns até imaginam a igreja somente no aspecto invisível. Qual igreja que você pertence? E alguns tentando se safar da responsabilidade de participar de alguma igreja local, faz parte. Não, eu não faço parte de nenhuma igreja, mas eu faço parte da igreja invisível. Ou seja, ele acha que o fato de ele fazer parte somente dessa igreja invisível que todos nós fazemos, juntamente com a Igreja Batista Vida Nova, Boas Novas, juntamente com a Igreja Assembleia de Deus em qualquer canto do país que professa o nome de Jesus, Igreja Pentecostal que professa o nome de Jesus, igreja que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que a partir dessa base conduz os seus cultos, os seus encontros, a sua dinâmica de vida, faz parte da igreja invisível, é aquela igreja que Jesus Cristo virá buscar na sua volta, é a igreja invisível, ok? Esta igreja foi instituída por Cristo Jesus, que esta é a pedra, e sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, sobre esta pedra e não sobre essa pedra, quando ele fala para Petros, para Pedro, eu constituirei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja que tem um ponto de vista espiritual, invisível, e que é bíblico, manifestou em Cristo
ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o texto ali completo de Efésios. Então, nós não queremos nos desdobrar muito mais, porque o objetivo não é especificamente nós profundamente trabalharmos a igreja aqui, mas mostrar que a igreja tem uma dimensão invisível, tem uma dimensão espiritual, não que a visível, a igreja local não seja espiritual, mas nós não vemos aquilo que nós não vemos. Então, a igreja, ela é igreja do ponto de vista espiritual, isso é bíblico, tendo Jesus como seu cabeça, e ela, nesse caso, é um organismo vivo. Então, nós somos, como igreja, um organismo vivo. Quer estejamos aonde estivermos, nós somos um organismo vivo. Mas, igreja também tem o seu enfoque no fato dela ser visível. A igreja, do ponto de vista visível, que também é bíblico, não só é um organismo, mas é uma organização. Ou seja, o que é a igreja? Igreja é um organismo vivo, cujo cabeça é Cristo, que é constituído por todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a igreja, ela tem o aspecto visível, que também é bíblico, e é uma organização, ela é concreta, ela é vista. É um grupo de pessoas que são vistas como professando a fé cristã. No caso, a fé no Senhor Jesus Cristo, na redenção que há nele, etc, etc, etc. Aquilo que tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja, do ponto de vista concreto, ela é a expressão visível do reino de Deus. Porque a expressão invisível do reino de Deus é invisível, ninguém percebe. Mas a igreja local, ela é a expressão visível do reino de Deus. Então, quando as pessoas nos veem entrando neste lugar, elas veem o reino, elas veem uma das agências do reino se reunindo. Quando no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, quando nas nossas relações sociais, as pessoas nos identificam pela nossa fé, é a igreja, é o reino de Deus se tornando visível. Diogo faz parte da igreja, ele é da igreja, ele é crente em Cristo. Ele é crente em Cristo. As pessoas estão olhando pelas suas atitudes, aliás, eles vão percebendo, fazendo a junção do fato dele ser da igreja com as suas atitudes. Aí é que é o caso da igreja testemunhar ou não da sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja é visível. Então, quando nós nos reunimos, quando a igreja é vista, quando a igreja é vista aqui, cantando, louvando, adorando a Deus, quando a igreja é vista lá fora, entregando folhetos, quando ela é vista lá fora, testemunhando a sua fé, falando da Páscoa, falando de missões, ela é identificada com o reino de Deus. Então a igreja, gente, é a expressão visível do reino, e isso tem a ver com a igreja local, é a igreja Batista Vida Nova, é a igreja Batista Boas Novas, é a igreja Batista do Ipiranga, é a igreja Batista, é a igreja Assembleia de Deus aqui, ali, é a igreja presbiteriana aqui, acolá, a igreja que é a união de pessoas que são salvas por Cristo Jesus, cuja dinâmica de vida tem uma relação intrínseca, uma relação extremamente comprometida com os valores do reino de Deus. Então não dá para dissociar os valores do reino e o reino de Deus das pessoas. A expressão visível do reino. Isso tem a ver com a igreja, a organização.
Nós começamos a perceber um pouco disso em Atos no capítulo 2, logo no início da igreja. O livro de Atos, ele relata o início da igreja. Se você abrir ali, que eu aliás, sugiro que você faça isso, nós olhamos em Atos no capítulo 2, a reunião dessa igreja, e percebam esse aspecto da expressão visível do reino, a partir ali do versículo 41, quando ele diz, depois que Pedro faz aquele grande sermão, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes ali, versículo 41 em diante diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, imagine essa mensagem, esse sermão, e o impacto dele, mostrando o quê? Mostrando a realidade do Senhor do reino e do reino do seu Senhor. E ele continua dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é a expressão visível do reino, as pessoas viam isto, eles participavam do pão, na comunhão, no partir do pão, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Olha só, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão em casa, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Percebe como a dinâmica da igreja primitiva, do nascedouro da igreja primitiva, era uma expressão visível do reino. Eu e você, nós como Igreja Batista Vida Nova, nós somos expressão visível do reino de Deus. Jesus reconheceu essa expressão visível do reino, quando lá em Apocalipse, ele escreve as 7 cartas, que à noite nós estamos trabalhando justamente o livro de Apocalipse, começando com essas 7 cartas, quando Jesus, ele mesmo, como remetente dessas cartas ali, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, ele estava dizendo que a igreja reunida em Éfeso, a igreja reunida em Esmirna, a igreja reunida em Pérgamo, a igreja reunida em Tiatira, ele estava falando a organização, ele estava falando também ao organismo vivo, mas reunidos de maneira orgânica. Então, como expressão do reino, das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu 7 às igrejas. Eu estou contando ali com 1º e 2º aos Coríntios como sendo uma, como 1ª e 2ª aos Tessalonicenses como a igreja de Tessalônica, por isso é que dá essa diferença. As outras cartas foram escritas a Tito, foram escritas a Timóteo, então a Filemão. Paulo escreve às igrejas, organicamente falando. Então a expressão visível do reino, ela é real, ela é visível, ela precisa ser encarada assim. Encaremos dessa forma. Lá fora, o povo precisa perceber essa expressão visível através dos testemunhos, também, mas ela precisa perceber essa expressão visível nos nossos encontros. A comunidade, que eu quero dizer, o nosso entorno, precisa perceber esse movimento de idas e vindas, de chegada, de alegria, de cumprimentos, não só dos testemunhos, mas eles precisam ver isto. E daqui a pouquinho a gente vai
vai aprofundar um pouquinho mais, mostrando que eles precisam ver isso através da nossa organização, através do nosso compromisso, através das nossas responsabilidades, porque tudo isso tem a ver com recursos do reino. Já que nós somos embaixadores do reino, já que nós somos representantes do reino, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades. O embaixador tem responsabilidade para com o seu país, para o país que ele representa. Então veja, expressão visível do reino, e o quanto cada um de nós está envolvido até o último fio do cabelo, mesmo aqueles que não têm muito, ou mesmo aqueles que não têm nada. Fica tranquilo, mesmo aqueles que não têm nada. Quando nós olhamos para uma carta de... Fábio, fica tranquilo, você também está nessa, viu? Não é só eu não, não é só o Neto não. Vamos dar uma olhadinha em Efésios, no capítulo 4, e a gente vai perceber uma dinâmica extremamente... Gente, eu estou indo passo a passo, para que a gente acompanhe pedagogicamente o que significa administrar com responsabilidade os recursos do reino. Quando nós olhamos em Efésios, no capítulo 4, nós percebemos aí como ele trabalha as lideranças nesse contexto, que existem lideranças. O nosso líder maior é Cristo, sem dúvida nenhuma. A igreja não tem dono, o dono da igreja é Cristo. O líder máximo, maior da igreja é Cristo, ok? Mas nós vamos perceber como liderança é constituída nesse contexto. Então, quando nós olhamos ali Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, nós vemos exatamente isto. E olha só qual é a finalidade dessa liderança. A partir do versículo 11 ele diz: e ele mesmo, ele está falando de Jesus, não é? Ele está falando isso do próprio Deus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eu quero parar um pouquinho aqui, só um pouquinho, prometo. Quando ele constitui líderes nessa igreja visível, nessa agência do seu reino, ele constitui líderes para o aperfeiçoamento dos santos. Agora, olha só, por que que ele capacita, ou por que ele quer os santos aperfeiçoados? Para o desempenho do seu serviço. Você percebe como existe uma liderança que capacita a igreja, mas cada um que tem pelo menos um dom ao serviço. Para quê? Por que que nós precisamos ser edificados por essa liderança? Pela liderança? Para a edificação do corpo de Cristo. Então tudo isso tem a ver com o corpo de Cristo edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Enfim, essa liderança, nessa igreja visível, nessa igreja real, na igreja que se vê, na expressão visível do reino, Deus levanta a liderança. Veja, isso tem a ver com eleição, tá bom? Tudo vai caminhar nessa direção. Para quê? Para que toda a igreja seja edificada, para que cada um exerça o seu papel, porque a igreja é um corpo. Cada corpo, uma característica do corpo é que existem ligados a este corpo membros: mão, braço, cabeça, tronco, perna, pés, movimentos, domínio, condução.
São os membros do corpo que fazem com que o corpo caminhe. A expressão visível do reino, como igreja, é vista em Efésios, quando ele levanta a liderança para que capacite a igreja, para que a igreja faça, para que a igreja, que é a composição de membros deste corpo, faça o que lhe compete fazer, com funções específicas. Quanto aos dons, nós começamos a ver ali de maneira bem clara, que também, como também expressão do reino, é o exercício dos dons de cada um. Quando nós olhamos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, algumas páginas atrás ali, 1 Coríntios, no capítulo 12, os textos que falam sobre dons, é 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, e sem dúvida nenhuma, quando você olha esses textos, você vai se ver com um ou mais dons ali. 1 Coríntios 12, ali a partir do versículo 4, quando ele diz ali, ora, os dons são diversos. Ele está falando da igreja, da expressão visível do reino. Ele já falou sobre a liderança que Deus levanta. Paulo vai falar isso de maneira muito clara também, quando ali a partir de Atos, mas aí ele continua dizendo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, fiquem tranquilos, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, como a gente viu em Efésios capítulo 4, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de milagres, a outros profecia no sentido de propagar as palavras do próprio Deus, de ser usado como alto-falante do próprio Deus. Há outro discernimento de espírito, sabe aquele irmão que a pessoa já começou a falar, já se aproximou, já discerniu, essa pessoa não está legal, o olhar dela está diferente, ou dependendo do que ela fala, ele já percebe o que está por trás, sabe? Isso é discernimento do Espírito, é um dos dons. Tem gente que tem isso de maneira mais exacerbada, de maneira mais significativa. A um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as e indo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. 27, depois até o 30, diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, os de administrar, os de falar, em virtude, em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então o que a gente percebe aí é que a igreja invisível, sim, porque todos nós participamos da igreja invisível, porque nós somos o corpo de Cristo, e o cabeça é Jesus, juntamente com os cristãos da China, que nem imaginamos quem sejam, nem conhecemos, mas fazemos parte com eles do corpo da igreja invisível. Mas somos uma igreja visível, que é a igreja como expressão visível do reino de Deus, que Deus levanta líderes, e Ele começa a fazer isso de maneira ordenada, porque Deus é um Deus ordenado, Deus é um Deus organizado, e o Deus organizado exige de nós que sejamos organizados também, organizados como igreja, organizados como pessoas, organizados como chefe de família, ou como chefes de família,
não é? Esposo e esposa sendo os líderes do lar. Quando nós olhamos ali em Atos, nós vemos Paulo orientando, nós vemos Lucas, aliás, né, quem escreveu Atos foi Lucas, orientando a escolha de diáconos, Nós não vamos lá só para poder dar vazão aí nessa nossa conversa. Essa escolha de diáconos pelos irmãos, sob oração, em que eles levantaram ali 7 diáconos. Nós vemos Paulo orientando Tito a constituir presbíteros em cada cidade, em cada igreja. Tito capítulo 1, versículo 5, vamos lá para Tito, é mais fácil Mateus, é verdade, mas vamos lá para Tito, capítulo 1, ali no versículo 5, quando ele diz ali: foi por essa causa, Tito, não é? Esse Tito agora não está, mas está incluso, está induzido ali, por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, líderes. Ordem de Paulo é a constituição de lideranças. Nós vemos em Atos 14, Paulo fortalecendo o ânimo dos discípulos, promovendo a eleição de presbíteros. Nós vemos isso na Bíblia toda, em Atos capítulo 20, versículo 17, ele chama os presbíteros para conversar ali, claramente são os que haviam sido eleitos, porque era assim que acontecia a liderança nas igrejas do Novo Testamento. Liderança. Nós olhamos em Hebreus, eu peço para você abrir ali em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, aliás, Hebreus é antes de Tiago, capítulo 13, é bem antes do início de Tiago mesmo, versículo 17, quando ele recomenda algumas coisas em relação aos líderes, né? E obedeçam aos seus líderes, e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, ele mostra o quê? Ele mostra o que significa esses líderes na igreja local, que foram eleitos pela igreja, que foram colocados lá pela igreja, para que a igreja pudesse ser alimentada, pudesse ser abastecida, e o respeito por essa liderança, ou seja, é uma liderança, o que Deus quer, que a igreja tenha líderes capacitados, composta por uma liderança capacitada, e com pré-requisitos moral e espiritual. Gente, isso tem a ver com eleição, porque quando nós vamos eleger líderes, nós precisamos ter ideia de quem nós vamos eleger, nós precisamos saber os pré-requisitos desses líderes. Sabemos que Deus é quem orienta, sim, e Deus mesmo coloca alguns pré-requisitos. Quando nós olhamos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, é um texto clássico, no capítulo 3 de 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo, ali do versículo 1 ao versículo 8, ele fala estou olhando segunda, por isso que eu não estou achando o texto. 1 Timóteo capítulo 3, nos primeiros versículos, nos primeiros 7 versículos, ele fala do episcopado. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, essa liderança, esse presbiterato, esse pastorado, sabe, essa liderança com o objetivo de liderança para dirigir espiritualmente o povo, conduzir espiritualmente o povo, juntamente com os outros líderes. Ele fala isso do versículo 1 ao versículo 7,
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Aliás, esse é um dos textos clássicos, por exemplo, quando nós indicamos alguém para o ministério pastoral. O ministério pastoral, quando alguém é conduzido para o ministério pastoral, ele é avaliado segundo principalmente esses textos. Da mesma forma, aqueles que são conduzidos ao diaconato, porque na Igreja Batista, existem o que nós chamamos, na Igreja Batista, 2 oficiais, vamos dizer assim, os pastores e os diáconos. Okay? Existe toda a liderança de mulheres, liderança de homens, liderança de jovens, tá bom? E nós também não estamos dizendo que são funções subservientes, porque todos nós somos subservientes uns aos outros. É aquela questão da pirâmide. A pirâmide na igreja, ela não é assim, olha, com o bico para cima, é com o bico para baixo. Aquele que quer ser líder, ele precisa ter a liderança de Jesus como base, a liderança de Jesus como parâmetro, a liderança de Jesus como pré-requisito. E aí, do mesmo modo, a partir do versículo 8, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam responsáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Enfim, existe toda uma orientação quanto à liderança. Então, o líder, ele precisa ser uma liderança capacitada, moral e espiritualmente falando. Um líder que não é líder na sua casa, que não demonstra liderança na sua casa, ele terá muita dificuldade de exercer a liderança na igreja de Jesus. Percebe? Então são parâmetros importantes, são pré-requisitos aí importantes. E tudo isso com base a imitação de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, assim dizia Paulo. Ele era ousado, hein? Paulo era ousado. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Uau! Essa organização que é a igreja, ela tem uma estrutura. Essa organização que é a igreja, e de estrutura, tem responsabilidades inerentes a essa igreja. Quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos em terreno, não é? Quando nós olhamos para a igreja reunida, nós olhamos para um templo em que essa igreja se reúne, porque quando nós não vamos para a igreja, tá bom? Nós vamos para o templo. Igreja é a reunião de pessoas. Esse lugar sem ninguém é um conglomerado de tijolos, tá ok? Quando nós olhamos a igreja, essa igreja que é vista, essa igreja que é a expressão visível do reino, que tem líderes determinados por Deus, levantados por Deus, e usados pela própria igreja para levantar esses líderes, ela tem responsabilidade perante a sociedade. Então, como eu estava dizendo, quando nós vemos isso aqui, nós temos um lugar, nós temos responsabilidade sobre a manutenção desse lugar, manutenção elétrica, manutenção mecânica, manutenção de higiene, de limpeza. Isso faz parte das nossas responsabilidades. Mas olha só, quando nós olhamos uma organização, olha só, as responsabilidades legais de uma igreja evangélica no Brasil incluem a constituição como pessoa jurídica, ou seja, somos uma igreja invisível, somos uma igreja organismo, mas somos uma igreja organização, composta por pessoas, composta por líderes, que tem uma responsabilidade perante a lei, a Constituição, e precisamos nos constituir como pessoa jurídica,
com cumprimentos de obrigações legais e trabalhistas e a garantia de segurança das instalações e dos fiéis. A segurança dos irmãos aqui tem a responsabilidade maior deste pastor, que responde civil e criminalmente se acontecer alguma coisa nesse lugar. Isso é sério. Isso é sério. Isso envolve o registro em cartório para obter personalidade jurídica, a escritoração contábil detalhada, declaração de impostos, recolhimento de encargos trabalhistas, emissões de notas fiscais, manutenção de segurança das edificações, como extintores de incêndio, sinalização, emergência. Ou seja, existem responsabilidades fiscais e contábeis que nós não vamos elencar aqui. Existe uma responsabilidade trabalhista, existe uma responsabilidade em termos de segurança, existe responsabilidade na gestão e transparência, existe os LGPD da vida, aí, agora, práticas administrativas. Gente, tudo isso é responsabilidade da igreja. Quem é a igreja? É o pastor? Não, somos nós. Nós somos responsáveis por tudo isso. Nós somos responsáveis por tudo isso. A nós, eu quero já partir para a conclusão, a nós como igreja contemporânea, ou seja, nos nossos dias, nos cabe entender a nossa missão, quem somos, como trabalhamos a nossa organização, não só como trabalhamos os aspectos espirituais, mas como trabalhamos a nossa organização, como trabalhamos o nosso modus operandi, das relações sociais, das relações trabalhistas, as relações jurídicas, as relações contábeis, tudo isso. Gente, isso é feito especificamente por uma diretoria, por um exame de contas. Por isso, é importante que nós, no momento em que estamos indo para um momento de eleição na nova diretoria, a gente perceber o nosso papel, saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, quais são as nossas responsabilidades. Nós estamos falando de responsabilidade do reino. A nós, como igreja contemporânea, nos cabe utilizar esses parâmetros bíblicos, esses pré-requisitos bíblicos, para lastrear as nossas posturas e o nosso modus operandi como igreja local. Como igreja local, expressão visível do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, as pessoas estão olhando. Que bênção nós termos todos os documentos prontos para qualquer um que chegar aqui e nos exigir deles. E principalmente às vésperas de uma eleição de nossa diretoria, ressaltando a nossa responsabilidade sobre os recursos do reino, porque tudo isso que nós estamos vendo aqui são recursos do reino, são os recursos materiais, os recursos intelectuais, os recursos documentais, são os dons que são, gente, Deus nos dá um dom, como aqueles textos que nós lemos do homem que deixou responsabilidade, ele vai nos cobrar disso, ele vai nos cobrar do nosso dom. Então esse negócio de ficar, não, eu vou lá, eu assisto, não, nós temos um dom. Você é um membro. Já pensou se o meu dedinho do pé, aquele menor ali, aquele que eu não dou muita atenção, a não ser quando ele dói muito, quando ele dói muito eu percebo a sua presença ali. Já pensou se ele, eu vou necrosar aqui, eu não vou fazer mais nada aqui. Gente, cada membro tem a sua função, cada um de nós temos a nossa função, e isso é um recurso que Deus coloca à nossa disposição, para ser bem direto. Cada dom que nós temos é dado por Deus para executar segundo direção e orientação de Deus, e nós seremos cobrados disto, porque a quem muito é dado, muito é requerido.
próximo domingo, nós vamos continuar no assunto, mas sob uma perspectiva um pouquinho mais localizada, ou seja, quais são as funções, o que as funções fazem. Gente, tudo isso tem a ver com o recurso que Deus coloca à nossa disposição. A igreja precisa saber. A igreja precisa saber o que faz o primeiro vice, o segundo vice, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro. Ela precisa saber dos desafios, ela precisa saber do grau de importância desses irmãos que exercem esses dons nessa agência do reino de Deus, nessa expressão visível do reino de Deus. Que o Senhor nos faça cada vez mais comprometidos, porque viver a Missio Dei significa administrar com responsabilidade os recursos do reino que Deus colocou a nossa incumbência, sob nossa incumbência para fazer. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos ficar em pé, porque nós vamos cantar, assim a gente já vai ficando em pé. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo de reflexão acerca de quem somos, acerca da extrema importância de sermos um organismo, mas a extrema importância também de sermos uma organização. Somos um organismo vivo, mas nós somos uma organização que expressa a realidade do teu reino, e por isso nós temos responsabilidade em trabalhar da melhor maneira possível, de maneira excelente, tudo aquilo que nos é incumbido fazer. Que cada um de nós possa estar muito bem consciente disso, no momento em que pegar aquela cédula, na próxima semana, e em oração, colocar quais são as suas indicações para estas funções, não cargos, mas essas funções, nesta agência do teu reino. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém.